Oi, pessoal. Então, hoje eu vim trazer um videozinho meio rápido e um pouco longo ao mesmo tempo, porque não é uma live, mas eu precisava falar com vocês e é um assunto que acaba sendo delicado, porque mexe com a zona de conforto, mexe com o sistema de crenças, mexe com é, a questão do moralismo, né? Ah, porque agora eu estou no caminho da espiritualidade, eu não vou poder mais brincar o carnaval. Então, como tudo que está acontecendo agora, nós estamos vivendo momentos chamados de revelações, a gente precisa trazer a consciência que sim, que o carnaval ele traz uma consequência energética, né? E que dependendo do processo energético e espiritual que aquela pessoa esteja passando, pode ter realmente consequências grandes depois. Eu vou explicar para vocês bem direitinho. Como eu falei aqui antes, nós estamos vivendo esse ano 2023 a energia do carro. É a energia das escolhas, do movimento e das escolhas. E a gente viu que desde o início do ano estamos vivendo momentos aí sobrepostos de eventos um atrás do outro, né, que a gente encare isso como, né, como eventos positivos, mesmo tendo sido drásticos, né, em alguns momentos, mas necessários para que a Terra passe pelo seu processo de evolução de salto quântico. Então, essa carta, né, como nós estamos dentro deste ano, cada um de nós estamos vivendo essa energia. Né? Em algum momento, essa carta fala de energias de escolha. Então, a partir do momento que você expande a sua consciência, você sai do, do piloto automático, do estado de inconsciência e começa a entender que em alguns momentos você vai ter que fazer escolha sim. E aí, brincar carnaval pode estar dentro dessas escolhas também. Porque o que acontece é que, principalmente os empatas, as pessoas que já têm, que são mais sensíveis, né, elas já não aguentam entrar em lugares onde tem muita divergência de frequência. Então, ocorre muito o desequilíbrio energético nessa fase, né, onde várias pessoas estão lá usando vários tipos de energia, vários tipos de frequência, né, onde a própria música ela exerce uma frequência que vai impactar no ser, porque nosso corpo é formado basicamente de água e Masaru Emoto, né, ele mostrou várias vezes que o nosso corpo ele reage a uma frequência o que a água impacta na gente, né? Então, gente, quando a gente está falando de carnaval, a gente está falando de movimentos, de pessoas que trazem, que vibram em frequências, em várias frequências. Quando isso acontece, né, esse emaranhamento assim de energias, ele pode formar um desequilíbrio energético. E como o desequilíbrio energético vai impactar no nosso corpo, ele impacta no corpo mental, no corpo psíquico, no corpo espiritual e no corpo físico, certo? Só para vocês entenderem. Então, no corpo mental acontece muita irritabilidade, explosão, sabe? Às vezes pessoas com choro fácil, tendo medo, não, indecisas, pessoas indecisas não sabem tomar decisão. Na parte psíquica, vocês vão ver oscilações de humor, falta de memória, problemas com aterramento, né? Pessoas de não se sentirem mais pertencidas aqui, vai ter muito isso, angústia, medo sem causa aparente, sonos agitados. E no corpo energético, a manifestação ela se dá principalmente impactando direto no corpo físico. É insônia, é enxaqueca, é hipertensão, problemas digestivos, diarreia, vômito. Isso porque, gente, todas as emoções elas têm que passar pelo fígado. Né? A medicina tradicional chinesa mostra é no fígado que existe a nossa energia vital, a nossa energia aqui. Então, sendo emoções boas ou mais, elas vão passar pelo fígado. E aí você está
num lugar onde existem várias frequências, várias é, energias diferentes, e de repente você está lá absorvendo e vai começar a absorver tanto boas como emoções ruins, como energias ruins que vão passar pelo teu fígado e de repente você brincou lá uma noite de carnaval, voltou para casa, teve diarreia, vômito e acha que foi porque comeu alguma coisa ruim, né? Quando na verdade é algo muito maior, muito mais engatilhado lá atrás, no fator realmente energético, vibracional e espiritual. Então, gripes, né, virose, e às vezes as pessoas acham que foi porque se aglomerou, quando de repente a pessoa não conseguiu ancorar a sua energia devido aos barulhos extras, às vibrações extras que estavam. Então, existem muitas consequências, principalmente no corpo espiritual. No momento do carnaval, gente, vamos falar de consciências. Existem várias consciências que a gente sabe. Existem as consciências tridimensionais e as consciências multidimensionais. E numa grade dimensional inferior, existem consciências que vêm para se aproveitar dessa egrégora criada nesse período, né? Então, a nível de chakras, a gente tem falado de chakras, eu queria que vocês entendessem que a nível de chakras, a energia da euforia e aquela euforia louca, aquela euforia desenfreada, ela vai desequilibrar ou vai hiperativar aquele chakra básico mesmo. Então, aquela euforia como eu vou viver, como se fosse o último dia da minha vida, que isso acontece muito no carnaval, isso mexe com o chakra básico e desalinha com o chakra básico. E vocês que acompanham aqui o perfil, vocês têm acompanhado o que o desequilíbrio desse chakra causa. E também, gente, a festa do carnaval é a festa da pegação, né? Tem toda a conotação sexual que a energia desse carnaval traz. E acabam vindo consciências justamente para vampirizar a energia sexual do povo. Então, é a festa realmente que mexe, vai mexendo. Eu já falei do chakra básico, eu já falei do chakra do umbilical, do sexual, e já falei do plexo solar, onde a energia do fígado, as emoções, elas vão acabar não conseguindo absorver direito, absorvendo de maneira errada, e você tendo sintomas realmente de vômito, disenteria, mal-estar. Quem é empata, quem tem uma mediunidade e é empata, às vezes eles não conseguem ir no shopping, que voltam passando mal pela consciência, pelo número de consciências que habitam aquele lugar, pela frequência energética diversa, e as pessoas realmente acabam sendo aquele esponja, aquele empata esponja que volta sugado de um evento desse. Então, gente, forma realmente aquele balaio de gato, sabe? E tem consciências que ficam o ano todo esperando esse evento, esse momento, para eles poderem se conectar a toda a egrégora de pessoas humanas que estão abrindo a porteira, dando permissão para que isso aconteça. Porque tudo que acontece, gente, é de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, quando se cria essa egrégora de euforia, de bebidas, de conotação sexual, se abre sim, através da permissão do inconsciente coletivo, uma porteira para que essas consciências desencarnadas ou não, e aí eu falo não só de obsessores desencarnados, eu falo de consciências extrafísicas que têm tecnologias, que habitam a dimensão inferior, quando eu falo dimensão inferior, eu não estou falando de dimensão abaixo, eu estou falando de quarta dimensão mesmo, certo? Mas que não estou falando de moral, porque muita gente acha que se nós estamos na terceira, os seres que habitam a quarta são mais evoluídos. Eles são mais evoluídos em tecnologia, em dimensões, certo? Mas não moralmente. Então, existe a quarta dimensão mais baixa mesmo, onde esses seres habitam isso, e é por isso que eu estou falando de consciência, eu não estou falando só de obsessor, porque o obsessor para esses seres é fichinha, é café pequeno. E eles se alimentam, sim, da energia do ectoplasma do ser humano que está lá achando que está brincando inocentemente.
Então, realmente, fica uma densidade na psicosfera. Os empatas podem dizer isso. Você nem está brincando, mas de repente está sentindo esse peso todo que está se formando, essa energia densa. E as pessoas podem comprovar isso, os empatas mais sensíveis podem comprovar isso, que realmente é, é muito forte o que se forma nesse momento. Então, é como se eles tivessem a permissão de vir até aqui e sugar, e muitas pessoas vão sentir realmente esses ataques energéticos. Então, gente, quem gosta de brincar o carnaval sente bem, sente que se sente feliz, mas vá como tudo que a gente tem que fazer na terceira dimensão e com consciência, sabendo que existe lá uma egrégora, né? E vai depender se você vai se conectar ou não a essa egrégora, porque tudo é frequência, tá? Eu posso ter ao meu lado vários seres trevosos querendo só que eu abaixe a minha frequência para vir se acoplar a mim, né? Como também eu posso ter uma equipe de seres de luz e que vai depender da minha frequência, porque tudo é energia e vai depender daquilo que eu ressoe. Parece que todos os cachorros do mundo resolveram agora se manifestar. Esperar um tempinho. Então, gente, é como eu disse, né? Pronto. Então, tem gente que diz assim: ai, gente, é o carnaval. Passei não sei quantos anos, desde a pandemia, sem brincar carnaval, com medo de pegar vírus. O vírus era o de menos, tá? Então, e tem gente que diz: agora eu vou liberar geral, agora eu vou me entregar, vou cair de cabeça. Esse é o perigo. Esse é o maior perigo do carnaval. É não saber trazer, seguir a linha do meio, certo? E uma coisa muito interessante que a gente tem que trazer à consciência é que no carnaval, um dos maiores gatilhos que são ligados à euforia é o álcool. Então, a pessoa, às vezes, para ter coragem de se liberar, né, ela começa a se jogar no álcool e acaba tornando um contingente imenso de pessoas alcoolizadas nessa egrégora, certo? Num ambiente como carnaval, num carnaval até de rua, ou num bloco, ou num frevo de rua, ou até mesmo num baile. E essas consciências negativas, essas entidades, elas sabem que quando a pessoa está alcoolizada, ela está com a consciência aberta, ela está com a sua frequência aberta, e aí eles se acoplam de maneira mais fácil, eles se aproximam de maneira mais fácil e abre um portal, a pessoa se abre para essas entidades astrais. E elas começam a influenciar, a manipular aquilo. E muitas vezes a pessoa volta para casa com um amiguinho desse e ocorre um processo obsessivo crônico. E a pessoa nem consegue imaginar, porque depois daquele evento, ou nem liga com aquele evento que houve, né? Que a vida está travada, ela está dependendo disso, ela ficou viciada ou começou a sofrer realmente ataques, sem imaginar que é um processo obsessivo crônico. Então, aquele ser que ela lá pegou sem querer, entrou naquela egrégora, é um empata, é uma pessoa que tem realmente uma mediunidade, acabou absorvendo aquilo dali, influenciando e trouxe para casa um hospedeiro. E sabe quando ela vai se livrar desse hospedeiro? Um dia que ela só sair daquela frequência. Porque, como eu falei, é tudo frequência, é sintonia. Se você vibra na frequência AM e estão vibrando lá fora na frequência FM, nunca vai sintonizar. Ótimo, maravilha. Então, você que gosta do carnaval, que sabe que eu vou para me divertir, eu vou para ficar alegre, tá, vai para ficar alegre. Não vai para beber, para adicionar essas coisas. Começa a alinhar, fazer técnicas mentais antes, é bom até fazer antes, alinhamentos de chakra para você já ir centrada, banhos energéticos e faz depois também, mas tenta não sintonizar naquela frequência,
Deixa lá o povo no AM e você vibrando na FM, que aí não vai ter sintonia. Então aí volta a ter a origem daquelas brincadeiras, daquela alegria, daquela sintonia mesmo. Agora, observe os sinais, certo? Que eu falei no início. Observa se há desalinhamento dos chakras, observa se há irritabilidade depois, se há sugamento energético, né? Eu acho que uma das maiores características aquele hospedeiro está lá sugando energeticamente a pessoa e a pessoa nem imagina de onde saiu e fica irritada, com irritabilidade, choro fácil, medo, começa a ter medos, pesadelos, começa a ter sono agitado, às vezes não consegue dormir, vem aquelas crises de pânico, vem a manifestação nos outros corpos, no corpo físico, mental, psíquico, e aí a pessoa nem sabe, às vezes acha que está doente, quando na verdade foi uma consequência dessa brincadeira que eles não sabem se conectar. Então a gente precisa entender que existem consciências oportunistas, certo? Extrafísicas, a gente não vê, mas quem é empata sente e às vezes até vê, né? E que a gente precisa trazer essa sabedoria, não só para o carnaval, mas para todos os eventos do ano. A gente precisa de equilíbrio. Na verdade, o que as egrégoras pedem é que nesse ano a energia do 7 com o mês de fevereiro, que é a sacerdotisa, que fala da espiritualidade, no final ele dá a energia do eremita. E essa energia do eremita, ele pede para você voltar para dentro. O carnaval é uma energia onde você não volta para dentro, onde você não consegue nem saber quem você é. Tem gente que se perde nessa loucura e acaba vestindo até outra personalidade, sendo quem ela realmente não é. Então bebe para ser extrovertida, bebe para poder conquistar alguém, bebe para poder fazer uma troca sexual e acaba saindo dessa egrégora que era a necessária para quem está no processo de expansão da consciência. E aí a energia do ano ela continua até o final, até 2020, o último dia de 2023, e quando você coloca a energia 3 em março, você vai estar aqui, ó, na roda da fortuna. A roda da fortuna é a roda das emoções, certo? Então, se você saiu desse carnaval totalmente eletrizada e desequilibrada com as energias por fora e por dentro, você vai estar nos altos e baixos. E aí aqueles sintomas vão aparecer. E aí vai estar nesse processo de sobe e desce de emoções e é difícil da gente se equilibrar. Então, o equilíbrio, ele precisa acontecer todos os dias da nossa vida. É a linha do meio, é a linha da sabedoria. É muito conflitante, né? Trazer esse tema, porque, como eu falei no início, existe um sistema de crenças, existe um sistema até de um falso moralismo. Ela agora está querendo ser moral demais e não sei o quê. Ontem eu falei isso num grupo de egrégoras de energia feminina e uma das pessoas eu acho não gostou e saiu do grupo. Mas eu estou aqui realmente para falar o que me é intuído, o que me é pedido para falar. E eu acho que nesse período de transição planetária tudo está diferente. Não adianta mais querer voltar ao normal. Eu brincava antes da pandemia, eu adorava, eu me entregava. Antes da pandemia a Terra estava passando pelo processo de transição, mas não tão acelerado quanto agora. Antes da pandemia os nossos corpos não estavam sendo tão sutilizados como estão sendo agora. Muitas pessoas têm notado que um desequilíbrio que a gente tem energético, que antes ele ficava guardado, eles agora, impacto, bateu, sofreu, entendeu? Então, a gente não está mais tendo tempo de guardar, a gente não está mais tendo tempo de se distrair, a gente não está mais tendo tempo de viver em duas energias. Jesus falou que não tem como se vir a duas energias. Então, é a carta da escolha. É a carta desse ano. Esse ano você faz uma escolha. Em que mundo você quer ficar? Você quer ficar no mundo da 3D, no mundo da 5D? Você quer viver no mundo espiritual, no mundo material? A gente vai ter que fazer uma escolha.
Então, essa escolha já começa a ser feita agora e a gente precisa entender que são energias opostas. Quando você, não adianta você viver se alinhando, tentando uma frequência e de repente você abre seu portal e aí você não sabe se limpar, você não sabe se equilibrar, você não sabe, não tem um conhecimento ainda de algumas técnicas de proteção e acaba virando um alvo para essas egrégoras, essas energias oportunistas que vêm nesse período. Então, é assim, gente, o olhar para dentro ele é muito importante, o silenciar, o escolher, são palavras-chave que vão definir todo esse ano, todo o nosso processo de expansão. E a gente precisa sair da zona de conforto, da ignorância, porque hoje você já tem conhecimento de tanta coisa. Então, vamos começar a entender que sempre dependeu de nós. Sempre, sempre tudo aconteceu através das nossas escolhas. Vamos parar de colocar a culpa nos outros, de colocar a culpa na divindade, na espiritualidade, em Deus ou em quem quer que seja, e começar a entender que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Tudo aqui na Terra existe ação e existe reação. Você quer brincar? Se prepara para brincar. Se protege, se blinda e vai brincar. Se quer brincar e vai usar o álcool, você já sabe que vai ter uma consequência, né? Tudo é livre-arbítrio. E isso daí não é um falso moralismo, nem é nada moral que eu venho trazer. É apenas um recado de quem entendeu todo esse processo, de quem sabe que existem as entidades astrais, que existem entidades oportunistas e que, de repente, eu atendo pessoas que têm realmente muita manipulação e é totalmente regido por essas entidades que talvez pegaram no momento desse. Então, a gente precisa se resguardar. É momento de transição planetária, é momento de introspecção, é momento da gente olhar para dentro, é momento da gente fazer escolhas, é momento realmente da gente entender que tudo que a gente faz gera uma consequência. Essa março vai ser pesado para alguns, viu? Vai ser muito pesado. Energeticamente, espiritualmente, fisicamente e psiquicamente, né, no corpo mental. Então, é começar a buscar a linha do meio, é começar a ser como essa esfinge, é começar a tomar conta da sua vida. É você quem decide. A partir do momento que você torna-se um observador da sua vida, as situações elas são mais controláveis. Então, quem não está brincando, né, mas está sentindo por ser um empata, por ser um trabalhador da luz, é também fazer as suas proteções, as suas ativações energéticas, ativar a bolha azul de proteção, fazer alinhamento dos chakras, porque quando se abre uma porteira, gente, é um monte de consciência que vem, inclusive para atrapalhar o nosso trabalho. Então é isso, eu vim deixar esse recado, que não foi tão curto, né? Mas eu tinha que falar tudo que precisava ser falado, porque me foi intuído através do meu eu superior e eu não podia ficar com essas informações guardadas. Eu preciso repassar, passar para vocês, para que até vocês entendam que há um processo realmente de egrégora espiritual, de consciências extrafísicas, que estão nesse momento, e dependendo da permissão coletiva, pode ficar até por mais um tempo aqui, durante esse período do carnaval. Então vamos fazer as coisas com consciência, com equilíbrio, buscando sempre a linha do meio, sabendo que tudo que acontece existe uma causa e um efeito, uma ação e reação. Então é esse o recado que eu dou para vocês e espero que vocês aproveitem esse feriado para se conectar, para buscar mais a energia da Terra, para poder buscar o seu eu superior, se conectar ao seu eu superior e todas as respostas que vocês têm vão vir, porque tudo está dentro, nunca esteve fora. Esse sempre está fora é da manipulação. O que faz parte realmente da nossa essência está dentro de nós.
através do nosso eu sou. E quem disse isso foi Jesus, quando ele disse que o reino dos céus estava dentro de nós. Está dentro de nós. Então, busque o reino de Deus e depois tudo será acrescentado. Todas as respostas estão dentro da gente. É isso, minha gente. Gratidão, gratidão, gratidão.